Bom dia, sexta 26 de dezembro, pós-Natal, e a lua vem em peixes, seguindo ali para um aspecto pouco desafiador agora no final da manhã, às 12h02, que é a quadratura com Mercúrio. Desde ontem, né? Ontem ela passou, né, entre 24 e 25 pelos sextis, bastante agradáveis e calmo, mas agora vai seguindo para a quadratura com Mercúrio. E não que a quadratura acabe criando um clima assim de tensão, né? Mas, gente, são astros que têm uma representação cotidiana e é uma quadratura mutável, ela é super confusa. Então, prejudica muito a precisão dos assuntos, tá? Então, por exemplo, para atividades de reparos, concertos, atividades muito técnicas, processo de análise muito profunda, atividades comerciais, para trânsito geral, estradas e tal, e para conversas, né? Bem ruins, tá? Para estudar também, não é um perfil muito bom, tá bom? Assim, ele tende a imprevisibilidades e desvios e dificuldade, né, na realização dos assuntos. Não é um clima de tensão, de violência, não é isso. Mas para atividades cotidianas é bem ruim mesmo, tá? Bom, já começa que a lua em peixes não tem muita agilidade, então a sexta-feira vem com esse clima, né? Mas é bem comum do pós-natal mesmo, né? Depois a gente tem um período, gente, super auspicioso. Então, concentre os seus esforços nesse momento. Das 12h02 às 14h43, a Lua vai seguindo para o trígono com Júpiter. E além do trígono ser bom, a gente tem uma recepção mútua aqui por domicílio. A Lua está em Peixes, domicílio de Júpiter, e o Júpiter em Câncer, domicílio da Lua. Além do Júpiter estar exaltado. E como um grande benéfico, ele garante a onda, tá? Só tem o prejuízo do retrógrado, então, assim, não é um aspecto, assim, que vai te proteger 100%, mas te protege aí mais de 70%, vamos dizer, né? Muito bom. Então, ele tem um clima de proteção, ele tem um clima místico, ele tem um clima auspicioso, abundante, criativo, bastante generoso, né? A fertilidade é super presente. Então, desde as 12h02 às 14h43 é um momento auspicioso do dia, né? Até para atividades místicas e religiosas também é muito bom. Então, se concentra nesse momento para realizar o que for importante, porque tende a dar muito certo, né? É um período bem legal, gente, muito protetor. Em seguida, a gente continua com o clima protetor. A Lua vai se aproximando da conjunção com Saturno às 21h41 e, naturalmente, conjunções com Saturno não são boas. Mas vocês lembram que já muitas semanas atrás, Júpiter chegou ao trígono com Saturno e não se distanciou tanto ainda, né? O Júpiter iniciou o movimento retrógrado e o Saturno voltou para o movimento direto, mas não estão ainda tão distantes. Então, toda vez que algum planeta chega aspecto a Júpiter ou aspecto a Saturno, ele ativa novamente esse trígono entre os dois, né? E esse trígono, ele vai mantendo o clima calmo, protetor, né, também. Pode ser interessante para atividades como leituras, estudos, essas coisas que dependam mais do aprofundamento. Não tem ritmo acelerado, a gente não tem, então para atividades assim, de realização prática das coisas, não é exatamente uma configuração muito boa, pode até achar que atrasa um pouco as coisas, né? Mas ela tem um perfil de muita profundidade, assim, tem uma característica de proteção mesmo, de alguma forma, né? Muito bom. Vai ser às 21h41. Depois a Lua vai ficar fora de curso e só ingressa em Áries amanhã, lá pro final da madrugada, às 5h01, tá? E naturalmente a Lua em Áries já movimenta mais o clima. Só que, gente, amanhã a Lua vem numa sequência de quadraturas, são 3 quadraturas, e essa agilidade ela pode se transformar em uma certa ansiedade, uma impaciência e um pouco de irritabilidade, tá? Então, cautela, tá? A primeira quadratura é com Vênus, que vai ser às 11h33. Então, amanhã vem com esse perfil. E as atividades que envolvem qualquer tipo de embelezamento, de trabalho sobre layout das coisas, do campo estético, da alegria e diversão, não ficam muito bons, do amor também, tá? Acentua muito a competitividade, tem uma coisa meio de disputa, assim, né? De provocação, e esse clima permanece, porque a Lua vem da quadratura com Vênus e chega à quadratura com o Sol às 16h10. O Sol até se beneficia da posição da Lua em Áries, que é a exaltação dele, mas não para muitas coisas, tá, gente? Cautela, principalmente para exposições, não é muito legal, tá? Porque são astros, né? Os luminares têm essa representação sobre a popularidade
E numa quadratura, isso é representação de problemas, tá? Então, se você tiver que se expor de alguma forma, planejamento bem antes, tá? Não arrisca tanto, não. Para figuras masculinas, né? O Sol representa figuras masculinas, representa líderes também, não é exatamente bom, né? E, enfim, o que representa sucesso, né? Também não é exatamente bom. Daí, das 16h10 até as 22h05, a Lua segue para a quadratura com Marte. Ela está no domicílio de Marte, mas, gente, olha, atenção, tá? Atenção, porque aqui a gente tem uma quadratura cardinal, Áries envolvido, Marte está combusto, e isso vai estar bem forte em Capricórnio, né? Isso vai criando uma configuração muito ríspida, né? Então, a gente tem um sábado que ele vai aumentando o nível de rispidez ao longo do dia, por isso ele tende a ficar mais ansioso, mais nervoso, um pouco ríspido conforme as horas vão passando. Depois das 22h05, aí no sábado a gente não tem nada, tá? Mas a Lua vai trazendo mais aspectos, vai se movimentando ainda mais, né? Ela está em Áries, né? Vai ter aspecto ainda com Júpiter em Câncer ali, que não é muito bom também, vai pegar uma quadratura. Então a gente vai pegar ainda um pouquinho de tensão no domingo, tá? No domingo, dia 28. Então, atenção, tá bom? Me acompanha aqui diariamente também, porque aí na semana que vem a gente tem o Mercúrio ingressando em Capricórnio, vamos ter um aspecto difícil do Mercúrio com Saturno, bem confuso também, né? Tem fase cheia também, então eu vou colocando mais aqui para vocês ao longo da semana. E a última semana do ano, né? Pega esses dias aqui, finais de 2025. Mas vão me acompanhando aqui no canal, porque eu vou postar minha reflexão para 2026 nessa semana, agora, semana que vem aqui, tá bom? Então é isso, então um ótimo final de semana para vocês e até amanhã. Amanhã eu vou postar as reflexões semanais, então até mais.